One Piece, uma obra repleta de mistérios no mínimo intrigantes. Um mangá que ao longo dos seus mais de 20 anos de história faz você viajar por inúmeras culturas ao redor do mundo. Eiichiro Oda faz referência a diversas mitologias antigas, e nesse vídeo eu trarei simplesmente a lista mais completa de toda a internet, contendo as referências a mitologias dentro de One Piece. Mas mais que isso, todas essas mitologias não só nos contextualizarão dentro do universo dos piratas, como também nos apontarão na direção daquilo que é mais desejado e ao mesmo tempo menos buscado dentre os fãs do mangá, o final da obra. Quer saber tudo que eu descobri? Então se liga que o Grifo vai falar. Fala meus grifos e grifas, sejam bem-vindos ao meu canal e esse vídeo também é um especial de 30 mil inscritos. Eu agradeço a todos vocês que apreciam o meu trabalho e se você não for inscrito ainda, eu já peço para clicar nesse botão para me ajudar a bater minha meta de 40 mil inscritos. Então dispara seu like e comenta aqui embaixo também o que você achou. Antes, deixa eu só avisar aqui que esse vídeo foi gravado de maneira bem livre e vocês terão a oportunidade de ver como eu realmente sou enquanto eu gravo esses vídeos. É isso e bora lá! Primeiramente nós temos as armas ancestrais, Uranus, Poseidon e Plutão. As chamadas armas ancestrais são 3 armas poderosas com capacidade de destruição em massa, por isso tanto o governo mundial quanto alguns piratas como Crocodile e Vanderdecken estão em busca delas. Essas armas foram batizadas com os nomes de deuses greco-romanos. Poseidon, que trata-se da princesa Shirahoshi, que possui o dom de controlar os reis dos mares. Plutão, um gigantesco navio de guerra que foi construído há muito tempo em Water 7 e que hoje existe apenas o projeto para sua construção, estando este nas mãos de Frank, ou melhor, na memória deste. Uranus, cuja natureza e paradeiro ainda não são desconhecidos. Na verdade não são desconhecidos porque já tem vídeo aqui no canal explicando onde está Uranus, com quem está Uranus, de onde provavelmente Uranus veio e o poder de Uranus, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu mostro onde está Uranus e qual o potencial dessa incrível arma ancestral. Continuando, nós temos a árvore do tesouro, Adão, e a árvore da luz solar, Eva, né? A árvore do tesouro, Adão, provém o tipo de madeira mais forte e de melhor qualidade encontrado no mundo. Sua raridade imensa torna altamente valiosa e é considerado um grande tesouro. Tanto o Oro Jackson, navio da tripulação de Gold Roger, quanto o Thousand Sunny foram feitos a partir desse tipo de madeira. A madeira é capaz de suportar tiros de canhão e de armas de fogo, recebendo pouco dano. No entanto, mesmo navios construídos com essa madeira precisam de um carpinteiro naval para cuidar dele, já que ela não é completamente invencível. Já a árvore de luz solar, Eva, é uma árvore colossal que absorve a luz solar e transfere para suas raízes, além de fornecer o ar necessário para o fundo do oceano através da sua respiração. Foi mencionada pela primeira vez pelo rei Netuno, quando perguntado por Nami o motivo do fundo do oceano ser tão bem iluminado. Netuno diz que é como se a árvore fosse a chefe do manguezal Yarukiman, no arquipélago Sabaldai. É através das raízes desta árvore que a Ilha dos Tritões é capaz de ter luz 10 mil metros abaixo da superfície do oceano. As árvores recebem o nome do primeiro casal de humanos, de acordo com a história bíblica, Adão e Eva. Depois nós temos a Madame Shirley, que foi baseada em Amabe. Madame Shirley é uma sereia tubarão Anequim e irmã mais nova de Arlong. Ela é uma cartomante e a proprietária do Café Sereia. Como uma cartomante, ela tem a capacidade de ver o futuro. Ela também é muito precisa em suas previsões, tendo previsto a Grande Era dos Piratas, o resultado da Batalha de Marineford e a morte de Barba Branca. Ela foi vista gritando em agonia quando uma previsão veio do nada, sobre um homem com chapéu de palha, que ela presume ser Luffy, destruindo a Ilha dos Tritões. Madame Shirley foi baseada na Amabe, uma lendária yokai sereia com poderes premonitórios, que de acordo com as lendas podia profetizar tanto uma abundante colheita ou devastadoras epidemias. Depois nós temos Skypiea e seus cidadãos, que são uma referência clara ao céu e aos anjos. Skypiea, uma ilha que fica localizada no Mar Branco, acima da Grande Linha, é o cenário principal do arco Skypiea e é a 6ª ilha visitada pelos Chapéus de Palha, na Grande Linha. Seus habitantes, os Skypians, possuem pequenas asas em suas costas, que os fazem parecer anjos, além do fato deles viverem numa ilha do céu. Depois nós temos Pika, que faz referência ao Anteu.
Perdoem se eu estiver pronunciando errado, tá bom? Me corrijam aí nos comentários. Pika é um dos 3 principais executivos dos piratas Don Quixote. Ele ocupa a cadeira de espadas da família Don Quixote e é o líder da subdivisão Exército Pika do bando. Pika comeu a Ishi-Ishi no Mi, uma Akuma no Mi da classe Paramécia que lhe permite assimilar toda e qualquer pedra que ele entrar em contato. Em áreas compostas inteiramente de pedra, tais como o Palácio Real de Dressrosa, ele pode nadar através de pedra como a água. Ele tem um controle absoluto sobre o ambiente, tornando um adversário formidável. Mesmo quando não tornar-se na maior parte feito de pedra, que ele pode usar a pedra que ele assimilou para curar, reparar, substituir partes do corpo perdidas ou órgãos severamente danificados, e para estender seu alcance de sua enorme espada, assim como mover-se em torno do ambiente à vontade e em velocidades extremamente altas apesar de sua enorme altura, músculos e tamanho, e finalmente concedendo-lhe armas adicionais, ou seja, seu respectivo ambiente. A capacidade de se regenerar indefinidamente seu corpo pedra enquanto ele está em contato com o solo pedregoso em Dressrosa o torna semelhante ao gigante Antel da mitologia grega. Zoro derrotou Pika da mesma forma que Heracles derrotou Antel, interrompendo seu contato com o chão. Em seguida nós temos o Shaka e Pel, que faz referência a Anubis e Horus. Shaka, também conhecido como Shaka ou Chacal, e Pel são os 2 guardas-chefes do reino de Alabasta. Os 2 são usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. Shaka possui a Ino no Mi modelo Chacal, que o permite se transformar em um chacal ou em um híbrido humano-chacal, enquanto Pel possui a Tori no Mi, que o permite se transformar em um falcão. Os 2 foram respectivamente baseados em deuses egípcios, Anubis, deus dos mortos e guardião do submundo, e Horus, deus sol e encarnação de Ra na Terra. Depois nós temos a técnica especial de Gekko Moria, Shadows Asgard. Shadows Asgard, literalmente Sombra de Asgard, é uma técnica especial do agora Shichibukai Gekko Moria, no qual ele absorve as sombras de seus Asseclas, que são os seus servidores, aumentando seu tamanho e sua força física, conforme a quantidade de sombras que ele absorveu. Na saga Thriller Bark, ele consegue absorver 1000 sombras, dando-lhe poder suficiente para partir o navio ao meio. Na mitologia nórdica, Asgard é um dos 9 mundos e a morada dos deuses da tribo Aesir. Os membros das tribos das pernas longas e da tribo dos braços longos, Ashinaga e Tenaga. A tribo das pernas longas, Ashinaga Zoku, e a tribo dos braços longos, Tanaga Zoku, são 2 das tribos de One Piece que possuem atributos físicos especiais. Os membros da tribo de pernas longas possuem pernas bem longas, como o nome já diz, né? Enquanto os membros da tribo dos braços longos possuem braços anormalmente longos e com 2 articulações do cotovelo em cada braço. As 2 tribos foram baseadas na dupla de yokai chamada Ashinaga e Tenaga, que segundo as lendas, seriam oriundos de 2 tribos, a tribo dos homens de pernas longas e a tribo dos homens de braços longos, que se acreditava existirem na antiguidade, nas províncias de Akita e Yamagata, Fukuoka e Nagano, ou Nagano. Depois nós temos Manguela, que faz referência a Hydra e Baphomet, isso mesmo, Baphomet. Manguela foi o diretor-chefe de Impel Down, mas após os eventos envolvendo a invasão de Luffy e a fuga dos prisioneiros do nível 6, ele foi substituído por Hannibal e rebaixado para o cargo de vice-diretor. Seu rosto sinistro e os chifres de cabra fazem com que ele pareça uma imagem estereotipada de um demônio, particularmente Baphomet, uma deidade pagã famosa, semelhante a uma cabra humanoide alada. Lá do Xandão, lembra do vídeo do Xandão? Então você vai lembrar disso aqui. Magellan é usuário da Doku no Mi, a fruta do veneno, e sua técnica mais poderosa é chamada de Hydra. Trata-se de um ataque composto de veneno líquido corrosivo, que provoca paralisia do nervo letal e derrete as vítimas ao mesmo tempo. Ao utilizar esse ataque, o veneno de Magellan torna a forma de uma espécie de dragão de 3 cabeças. Basilisk, ou baseado no Basilisco, ou Cocatrice. Basilisk é um dos guardiões do nível 2 de Impel Down, inspirado no lendário Basilisco ou Cocatrice, uma criatura com a reputação de ser o rei das serpentes, e dita ter o poder de matar qualquer um com um simples olhar. Continuando, temos Sengoku Buda. Sengoku Buda foi o almirante da frota da marinha durante a primeira metade da série.
Ele foi sucessor de Kong e o antecessor de Sakazuki. Ele também foi uma das grandes figuras junto com Barba Branca, Shiki e Monk de Garp durante a época que Gold Roger ainda era vivo. Sengoku comeu a Hito Hito no Mi, modelo Deibutsu, uma Akuma no Mi da classe Zoan mítica, que lhe permite se transformar em um gigantesco Buda. Depois nós temos a Unidade de Patrulha dos Centauros, que são baseadas nos centauros. A Unidade de Patrulha dos Centauros é a unidade de monitoramento responsável pela vigilância de Punk Hazard, sob o comando de Caesar Claw. Geralmente trabalham em torno do centro de pesquisa, na parte congelada da ilha. Todos os membros desta unidade se assemelham a centauros, possuindo a metade superior do corpo humano e a metade inferior de outro animal, graças aos poderes de Trafalgar Law. Cerberus, baseado em Cerbero. Cerberus foi uma das primeiras criaturas encontradas pelo Bando do Chapéu de Palha em Thriller Bark. Uma das mutações cirúrgicas do Dr. Hogback, Cerberus foi inspirado no mitológico cão de 3 cabeças da mitologia grega, porém ele possui 2 cabeças de cachorro e uma de raposa, e por isso todos dão risada ao invés de temê-lo. Knop Upstream, baseado no Charybdis. A chamada Knop Upstream, corrente arremessadora, é uma poderosa corrente de água pressurizada que parte do fundo do mar e atinge os céus. Curiosamente, é a rota mais perigosa e ao mesmo tempo a mais segura para chegar ao céu, já que segundo Gunfall, se Luffy e sua tripulação tivessem vindo com 100 pessoas pela outra rota, poucos teriam sobrevivido, mas usando a Knop Upstream, ou todos morrem ou todos sobrevivem. Na mitologia grega, o monstro Charybdis pode ser comparado a Knop Upstream. Ele engole marinheiros e atira-os no mar da mesma maneira que a Knop Upstream. Depois nós temos a Akuma no Mi de Momonosuke, a Akuma no Mi do dragão chinês. Kozuki Momonosuke é um jovem habitante do país de Wano e filho do daimyo da família Kozuki, Kozuki Oden. Momonosuke comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, feita por Vegapunk, que foi considerada um fracasso, porque o Vegapunk é perfeccionista, né? Nós sabemos que, ou pelo menos pensamos que talvez o único problema dessa fruta seja a sua cor. Ele queria que essa cor fosse igual à fruta do Kaido, né? Que foi a qual ele acabou se baseando. Ela o transformou em um dragão de aparência inspirada nos dragões clássicos chineses. Depois nós temos os Tontatas, ou Tontes. Os Tontatas são anões que vivem no reino Tontata, localizado abaixo da ilha de Green Beat. São criaturas bastante pequenas, grandes o suficiente para caberem em uma palma de mão. Elas têm caudas peludas provenientes do seu traseiro e a maioria deles apresentam narizes pontudos. Foram escravos de Don Quixote do Flamingo até o dia em que este foi derrotado por Luffy. Os Tontatas foram inspirados nos Tontes, uma classe de anões duendes do folclore escandinavo, conhecidos por cuidarem de crianças e de casas dos camponeses, para protegerem contra a má sorte, especialmente durante a noite, enquanto os ocupantes estão dormindo. Depois nós temos Chandora, baseado em Eldorado. Isso aqui todo mundo percebeu. Chandora, né, olho direito da caveira, é uma cidade antigamente situada na ilha de Jaya, que foi posteriormente lançada até o Upper Earth pelo Knop Upstream, uma poderosa corrente de água pressurizada que parte do fundo do mar e atinge os céus. Ela era conhecida como a cidade de Eldorado, uma referência a um mito real sobre uma cidade repleta de ouro, supostamente escondida em alguma região da América do Sul. O Apu, baseado no Erexictão. O Apu é o antigo monarca do reino de Drum, uma ilha de inverno localizada na Grand Line. Ele se tornou um pirata após a tripulação de Barba Negra atacar seu reino, fugindo sem pensar 2 vezes e deixando o povo à mercê da tripulação cruel de Tite. O Apu é usuário da Bakubaku no Mi, fruta da comilança, assim sendo capaz de comer qualquer tipo de coisa, podendo fundir objetos dentro de seu corpo e transformar-se em armas que podem ser usadas em batalha. O Apu foi inspirado em Erexictão, um rei da Tessália que, de acordo com a mitologia grega, foi punido pela deusa Deméter por violar um bosque consagrado à deusa. Deméter ordenou que Limos, a personificação da fome, entrasse no estômago de Erexictão, despertando nele um apetite devorador, o qual nada era capaz de apaziguar. Em poucos dias, Erexictão consome a comida disponível em seu palácio e gasta toda a sua fortuna para comprar mais e mais. Desesperado, vende como escravo sua filha Nestra para comprar mais comida. Esta recorre à ajuda de seu amante Poseidon, que lhe concede o dom da metamorfose, e assim consegue escapar inúmeras vezes de seus sucessivos proprietários e voltar a se fazer vender. Mesmo assim, Erexictão não consegue saciar-se e emagrece sem parar.
Enlouquecido, Erizictão começa a comer os próprios membros e acaba devorando a si próprio. Flying Dutchman, ou holandês voador. O Flying Dutchman, literalmente holandês voador, é um lendário navio fantasma, condenado a navegar até o final dos tempos. Em One Piece, o navio e as lendas a seu respeito revelam-se como sendo reais. Depois nós temos Dou Shinjão, baseado na figura de Fukurokoju. Dom Shinjão, antigamente conhecido como Shinjão a Broca, é um antigo pirata ou líder da família Shinjão e o 12º, agora aposentado, líder da Marinha Rapu. Ele foi um dos piratas que, particularmente como gladiadores no Coliseu, corrida para competir pela Mera Mera no Mi, e possui uma recompensa de no mínimo 550 milhões de berries. Seu visual foi inspirado em Fukurokoju, um dos 7 deuses da sorte do folclore japonês, que é muitas vezes representado como uma testa anormalmente alta. Inclusive nós temos o próprio personagem Fukurokoju lá em Wano. Piratas Kuja e habitantes de Amazon Lily, as Amazonas. Isso aqui também é uma referência bem óbvia. O bando pirata de Boa Hancock, as piratas Kuja e as demais habitantes da ilha Amazon Lily foram obviamente inspiradas nas piratas da mitologia grega. Boa Hancock, Marigold e Sandersonia são as irmãs Górgonas. As 3 irmãs líderes da tripulação das piratas Kuja foram baseadas nas mitológicas irmãs Górgonas gregas, Medusa, Ézeno e Euríale. Corrigindo, Esteno. Sandersonia e seu ataque especial, Ebigami Tsuki, Yamata no Orochi, baseado em Yamato no Orochi. Yamato no Orochi é um lendário dragão de 8 cabeças da mitologia japonesa, que é morto pelo deus das tempestades Susanoo. Seu nome batiza um dos golpes de uma das irmãs boas Sandersonia, Ebigami Tsuki e Yamato no Orochi. Nesse ataque, seus cabelos se transformam em 7 serpentes que, juntamente com sua própria cabeça, formam as 8 cabeças da mítica criatura. Inclusive, nós temos o próprio Orochi, que faz referência a isso lá na saga de Wano também, ou melhor, no arco de Wano. Depois nós temos a habilidade de Basil Hawkins, que é o voodoo haitiano. Isso aqui também bem na cara que o Hawkins usa voodoo. Basil Hawkins é um infame pirata conhecido como o Mago e o capitão dos piratas do Hawkins. É um pirata temível que junto com sua equipe conseguiu sobreviver à primeira metade da Grand Line e entrar no Novo Mundo. Sua reputação concedeu-lhe uma recompensa surpreendente de 320 milhões de berries, a quinta maior entre os supernovas, o mesmo que Roronoa Zoro, e era forte o suficiente para derrotar os piratas do Barba Marrom. Hawkins possui uma Akuma no Mi ainda sem nome, cuja uma das suas habilidades era transferir seus ferimentos, pelo que parece de maneira aleatória, para pequenos bonecos de voodoo criados por ele. Depois nós temos o gladiador Hera, baseado em Hera. Hera foi um dos participantes do Coliseu Corrida que competiram pela posse da Mera Mera no Mi. Seu nome vem da rainha dos deuses gregos, consorte de Zeus. Nós temos Jesus Bugs, que faz referência a Jesus, né? Jesus Bugs é um dos membros da tripulação dos piratas do Barba Negra, com um design baseado em lutadores da luta livre. Bugs recebeu o sobrenome de um pirata real, chamado Samuel Bugs, enquanto seu primeiro nome veio de Jesus Cristo, a figura central do cristianismo. Em alguns países, inclusive, o seu nome foi mudado para Zaz Bugs, para evitar polêmicas com a comunidade religiosa. Doki Ki, Shinigami e Cavaleiro da Morte. Doki Ki é membro dos piratas do Barba Negra, apelidado de Shinigami. Ele é um médico da tripulação e carrega uma foice enrolada em uma espécie de saco nas costas. Está sempre doente e precisa de seu cavalo Stronger, que parece ser tão forte como seu dono, ou tão doente quanto ele, para se locomover. Como seu apelido sugere, Doki Ki foi inspirado nos deuses da morte do folclore japonês. Ele pode ainda ter sido baseado em um dos cavaleiros do Apocalipse. Sentomaru, baseado em Kintaro. Sentomaru é o guarda-costas de Vegapunk, o cientista-chefe da marinha e comandante dos fuzileiros navais de Kagaku Butai, unidade da ciência. Após o time skip, ele se tornou um oficial da marinha. Sentomaru foi baseado em Kintaro, um herói popular do folclore japonês. Surume, que é o Kraken, né? Surume é um Kraken que mora nas partes mais profundas do oceano e já foi escravizado pelos novos piratas Homens-Peixe. Mais tarde se tornou o animal de estimação de Luffy, o mesmo que deu um nome para Surume. Na mitologia, o Kraken é um lendário gigantesco monstro marinho em forma de polvo ou lula, conhecido por ameaçar e destruir embarcações nos mares noruegueses e islandeses. Mantícoras. As mantícoras são animais comedores de homens, encontrados no nível 2 de Impel Down. São animais com rostos humanos e com corpos de leão, baseados na criatura lendária do mesmo nome. Eles são capazes de imitar a língua humana,
porém apenas imitam o que ouviram os prisioneiros dizerem, não sabendo o que essas palavras significam. Eles geralmente se referem a calcinha ou comida. Esfinge. A esfinge é o chefe do nível 2 de Impel Down, e baseado na esfinge mitológica, é uma criatura gigantesca com um rosto escuro e humanoide, e um corpo leonino e alado, semelhante às mantícoras. Esfinge imita as palavras que ouve das pessoas ao seu redor, mas não entende o que essas palavras significam. Ele geralmente se refere a diferentes tipos de macarrão. Minotauros, baseado no Minotauro. Minotauros é uma das 5 bestas carcereiras em Impel Down, e a primeira a aparecer. Ele é um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, que lhe permite se transformar em uma vaca, que mais lembra o lendário Minotauro das lendas gregas. Rei Netune, baseado em Netuno. Netune é um tritão selacanto e o rei do reino de Ryugu, na Ilha dos Tritões. Ele é o pai de Fukaboshi, Ryuboshi, Mamboshi e Shirahoshi, bem como o marido da falecida rainha Otohime. Como seu nome deixa claro, foi baseado no deus romano do mar, Netuno. Noa, baseado na Arca de Noé. Noa, também conhecido como o Navio da Promessa, é um navio gigante, outrora sentado no distrito Tritão, agora descansando na floresta do mar, que foi criado durante o século vazio pelo povo da Ilha dos Tritões. Ele é descrito como misterioso e tem metade do tamanho da Ilha dos Tritões. Noa foi inspirado na história bíblica de Noé, que, a pedido de Deus, construiu uma arca gigantesca para abrigar sua família, juntamente com um casal de cada espécie de animal existente. Eles foram os únicos sobreviventes de um dilúvio que durou 40 dias. Otohime. Otohime é a afinada rainha sereia do reino de Ryugu, esposa do rei Netune e mãe de Fukaboshi, Ryuboshi, Mamboshi e Shirahoshi. Ela compartilha seu nome com a deusa japonesa do mar, filha do deus dragão Ryujin. Pierre e sua Akuma no Mi, Pégaso. Pierre é o pássaro de Gunfall e o antigo deus de Skypiea. É um grande pássaro rosa com pintas roxas, com orelhas que mais parecem chifres. Ele é usuário de uma no Mi, que o permite se transformar em um cavalo alado, Pégaso, embora não seja muito elegante nessa transformação. Marco a Fênix, baseado na Fênix, é claro. Marco a Fênix é o ex-comandante da primeira divisão dos Piratas do Barba Branca. Ele esteve a serviço de Edward Newgate durante mais de 20 anos antes deste morrer. Sua alcunha se deve a sua Akuma no Mi, uma zoa mítica que permite-o transformar-se em uma fênix. Na mitologia, a fênix é um pássaro que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. Enel, baseado em Raijin. Enel é o antigo deus de Skypiea e o principal protagonista do arco Skypiea. Derrotado pelos piratas do Chapéu de Palha, ele chegou à Lua e se tornou seu novo governante. Um Logia, usuário da Gorogoro no Mi, fruto do relâmpago, Enel é claramente baseado em Raijin, deus shintoísta do trovão, do relâmpago. Alguns dos seus golpes recebem nomes de deuses do trovão de outras mitologias: Hino, Eltor, Sango, Kari e Mama Regan, que são deuses aí do Malaio, Orixá e Aborígene. Pecore e seus seguidores, que representam aí o satanismo, né? Pecore é o líder... Poxa, tem até satanismo aqui, pesado. Voltando aqui. Pecore é o líder de Hararetânia, a Terra da Pobreza, situada na ilha Nakumura, na Grand Line. Ele conduz na ilha um ritual com o objetivo de invocar o diabo para que este os ajudasse a resolver os seus problemas. Foi durante o momento em que eles estavam fazendo esse ritual que Brook aterrissou depois de ser arremessado do arquipélago Sabaldai pelos poderes da Nikkyu no Mi, do Shichibukai Bartolomeu Kuma, ou ex-Shichibukai, né? Tendo desembarcado precisamente durante o ritual, Pecore e as outras pessoas acreditaram que eles haviam convocado com sucesso Satanás, o rei dos demônios. Bizarro isso aqui. Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra são 2 animais gigantescos pertencentes à família Frank. Eles compartilham seus nomes com as 2 cidades que, segundo a Bíblia, devido ao comportamento pecaminoso de seus cidadãos, foram destruídas por Deus com fogo e enxofre caídos do céu. A Árvore do Conhecimento. A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A Árvore do Conhecimento era uma árvore gigantesca com cerca de 5.000 anos de idade, que por dentro tinha uma biblioteca e era cercada por casas. Ela estava situada na ilha de Ohara, que atualmente é uma ilha devastada, e era também a terra natal de Nico Robin.
A árvore foi utilizada por arqueólogos que foram capazes de decifrar os poneglyphs. Como a pesquisa dos poneglyphs é proibida pelo governo mundial, a CP9 foi enviada para atacar os arqueólogos e provocar o Buster Call. Essa árvore teve como inspiração a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, de acordo com a Bíblia, era a única cujos frutos foram proibidos por Deus de serem comidos por Adão e Eva. Unigaru, baseado no unicórnio. Unigaru é um unicórnio zumbi visto em Thriller Bark. É um dos poucos personagens que foram convidados por Luffy para entrar na sua tripulação e não aceitaram. Patrick Redfield, ou Vampiro, Patrick Redfield, ou somente Red, é um personagem exclusivo e o principal vilão do game One Piece Unlimited World Red para as plataformas Nintendo, 3DS e etc. Ele é um dos ex-prisioneiros do nível 6 de Impel Down que escaparam no dia em que Marshall the Teach invadiu a prisão. Durante o jogo, Red come Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica, Bato no Mi, modelo vampiro. Com ela, o usuário pode tornar seus dentes caninos maiores para morder o pescoço das pessoas, sugando sangue e vitalidade delas, deixando as pessoas enfraquecidas com cabelos brancos e pele cinza. Quando ele suga o sangue de suas vítimas, ele pode se transformar em sua forma híbrida, um homem-morcego. O Adatsumi, baseado em Oni-Udo e Yomibozu. O Adatsumi é um gigantesco homem-peixe liderado por Van der Decken, o capitão do navio holandês voador. Ele teve seu design inspirado em yokais gigantes como Umibozu e Oni-Udo. Yeti Cool Brothers, baseado na antiga lenda do Yeti, o abominável Homem das Neves. Os Yeti Cool Brothers, irmãos frios Yeti, são uma dupla de assassinos contratados pelo vilão Caesar Claw. Seus nomes são Rocky, Rocco e Sukote. Seu tamanho e aparência foram inspirados no Yeti, o abominável Homem das Neves, um primata lendário dito habitar regiões frias, como o Himalaia. Monet, baseada na arpia. Monet é uma arpia que se apresenta como uma espécie de secretária para Caesar Claw do Centro de Pesquisa em Punk Hazard. Posteriormente, é revelado como sendo uma espiã enviada por Don Quixote do Flamingo. Ela é usuária da Yuki no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite ao usuário criar, controlar e se transformar em elementos de neve à vontade. Monet foi baseada na Yuki Onna, uma yokai do folclore japonês. Ela enfeitiçava os homens com sua beleza antes de congelá-los até a morte. Loki. Loki é um gigante príncipe de Elbaf. Até o momento foi mostrado apenas sua silhueta, mas ele é um gigante com cabelos aparentemente longos. Ele aparenta usar uma coroa na cabeça e uma capa. Ele compartilha o seu nome com o deus nórdico Loki, que na mitologia é um descendente dos Jotuns, os gigantes de gelo nórdicos. Zeus e Prometeus. Zeus e Prometeus são dois homes feitos pela Yonkou Big Mom com fragmentos de sua própria alma. Homes são objetos animais ou objetos animados que têm características humanas, obtidas através dos poderes da Soru no Mi, de Big Mom. Zeus possui o formato de uma nuvem com boné de beisebol, e dentre suas habilidades está criar tempestades, descarregar raios. Prometeus possui o formato de um pequeno sol, e em conjunto com Zeus, Big Mom pode usá-los para manter o tempo e criar tempestades maciças. Prometeus pode voar e criar uma grande explosão quando jogado contra um objeto. Zeus e Prometeus foram inspirados nos deuses gregos Zeus e Prometeu. Respectivamente, Zeus obviamente por suas habilidades em manipular raios e tempestades, e Prometeus por causa do mito onde Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega aos seres humanos. Nomes dos almirantes da Marinha, a lenda de Momotaro. Momotaro é um importante personagem do folclore japonês, que segundo a lenda nasceu de um pêssego, e ao crescer acabou se tornando um caçador de demônios. Em sua jornada, ele é auxiliado por 3 animais, um fazão, um macaco e um cachorro. Em One Piece, os almirantes da marinha receberam suas alcunhas inspiradas nos animais que acompanharam Momotaro. Kuzan foi nomeado Aokiji, fazão azul em japonês, Borsalino foi nomeado Kizaru, macaco amarelo em japonês, e Sakazuki foi nomeado Akainu, cachorro vermelho em japonês. Na história de Momotaro, também aparecem um touro e um tigre, que também se tornam alcunhas para os mais 2 novos almirantes. Ishu recebeu a alcunha de Fujitora, tigre roxo em japonês, e o último almirante ainda não apresentado na obra, ou melhor, esse roteiro aqui está atrasado, recebeu a alcunha de touro verde em japonês. Continuando, nós temos Kurozumi Orochi, baseado em Yamata no Orochi. Kurozumi Orochi, como eu tinha até ressaltado já há alguns minutos, é o antagonista secundário do arco País de Wano,
e foi o último shogun do país, além de ter sido um aliado de Kaido, um dos Yonkou, até que Kaido o traiu e o, entre aspas, matou, por seu projeto Novo Onigashima. Orochi comeu a Ebi Ebi no Mi, modelo Yamata no Orochi, uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, que permite que ele se transforme em uma serpente completa de 8 cabeças e em uma forma híbrida de serpente e humano, com 8 cabeças à vontade. Yamato no Orochi é um lendário dragão de 8 cabeças da mitologia japonesa, morto pelo deus das tempestades, Susanoo. Tenguyama Hitetsu, baseado em Tengu. Tenguyama Hitetsu é um dos personagens surgidos no arco de Wano. Trata-se de um espadachim descendente do lendário espadachim Kotetsu, além de ser colecionador de bonecas Kokeshi. Ele mora em com Tama nas ruínas da vila Amigasa, na região de Kuri, do país de Wano. Seu visual foi inspirado em um Tengu, um tipo de criatura encontrado no folclore japonês, que é retratado com características humanas e aviárias, sendo geralmente retratado como tendo asas e narizes anormalmente longos. Kawamatsu, baseado em Kappa. Kawamatsu Kappa é um samurai do país de Wano que serviu Kozuki Oden até a morte deste 20 anos atrás, e é um dos 9 bainhas vermelhas. O personagem foi inspirado no yokai aquático Kappa. Kappas se assemelham a anfíbios, possuindo baixa estatura de pele viscosa, cascos de tartaruga, é uma tartaruga ninja, e uma espécie de disco ou depressão cheio de água no topo da cabeça. Essa reserva de água é necessária para que o Kappa possa manter seus poderes sobrenaturais quando estiver fora d'água. Kaido, Oni, Seiryu, Shenlong, Koi e Koiryu. Calma aí que eu falei japonês demais para vocês, vamos lá. Kaido, conhecido pelas alcunhas de Kaido das Bestas e a criatura mais forte do mundo, é o animal ou capitão dos piratas das bestas e um dos Yonkou que governa o Novo Mundo. Sua forma normal foi inspirada nos Onis, demônios yokai geralmente retratados como figuras corpulentas, nas cores vermelha, azul ou branca, como um ou mais chifres crescendo em suas cabeças e carregando um kanabou, uma espécie de bastão de metal ou madeira. A Akuma no Mi de Kaido é a Zoan mítica fruta do peixe, Uou no Mi, modelo dragão Seiryu, a qual permite que ele se transforme em um dragão azul repentino, completo e em um híbrido de dragão humano à vontade. Seiryu é o nome japonês de Shenlong, uma das 4 criaturas mitológicas chinesas que representam as 4 direções cardeais, com Shenlong representando o leste. Já a ideia por trás da fruta foi inspirada na lenda chinesa do Portal do Dragão. De acordo com esta lenda, no Rio Amarelo tem uma cachoeira denominada Portal do Dragão, e se as carpas, koi em japonês, nadassem contra a correnteza e conseguissem chegar ao topo dessa cachoeira, elas seriam transformadas em dragões, Koiryu, dragão carpa em japonês, como recompensa pelos seus esforços. O ataque de Kaido, chamado Kuzanzi Ragnaraku, ou Ragnarok. No capítulo 1009 do mangá, Kaido utiliza contra Luffy um ataque chamado Kuzanzi Ragnaraku, literalmente Ragnarok dos Três Mundos, no qual ele gira seu kanabo enquanto um monte de trovões negros saem dele antes de atingir o protagonista. O nome do golpe faz referência ao Ragnarok nórdico, onde uma série de eventos culminaram no fim do mundo, ou melhor, culminaram no fim do mundo. Soro Soro no Mi, da Big Mom, baseado em vamos lá. Tsukumogamis, isso aí, vamos lá. A habilidade da Soro Soro no Mi de Big Mom permite que ela dê vida a objetos inanimados, além dos seus minions habituais, Zeus e Prometeus, citados na postagem anterior. Durante sua presença em Onigashima, ela deu vida a inúmeros objetos. Todos eles fazem referências a yokais do folclore japonês. Dentre vários, podemos identificar o Bazekori, Biwaboku, Boroboraton, Shoshinobaki, Kaobaki, Shamichoro. É isso aí, galera. Isso aí que vocês ouviram. Não vou repetir, não. Vamos lá. Black Maria, que é baseada em Jorogumo. Black Maria é uma integrante de Toripopo. Pera aí, tô travando com força agora, porque a minha bicha já tá cansando aqui. Vamos lá. Black Maria é uma integrante de Tobiropo, esquadrão de elite dos Piratas das Feras, abaixo apenas de Kaido e das Três Calamidades, e possui seu próprio bordel em Onigashima, perto da mansão de Kaido, com o objetivo de capturar Nico Robin para que sirva a Kaido como intérprete dos poneglyphs.
Ela atrai Sanji e facilmente o manipula usando como isca. Black Maria comeu a Kumo Kumo no Mi, modelo Rosamigale Grau Vogeli, que permite que ela se transforme em uma versão híbrida e completa de aranha. A personagem foi inspirada em Jurogomo, uma aranha yokai capaz de se transformar em uma bela mulher, a fim de atrair e capturar homens desavisados como presas. Hihimaru. Hihimaru é o babuíno que Luffy conheceu quando chegou pela primeira vez em Wano. Ele era proprietário de Holden, uma das estrelas dos Piratas das Feras, e atuava como guarda para eles, antes de ser domesticado por Tama. Hihimaru foi inspirado em Hihi, um yokai macaco originado da mitologia chinesa. Este yokai é conhecido por se alimentar de animais e também de humanos, caso tenha a oportunidade. Além disso, eventualmente sequestra mulheres humanas, e segundo a lenda, para escapar dele é necessário fazê-lo rir. O som de sua risada é a origem de seu nome, Hihi. Kamazo, baseado em Shinigami. Os Shinigamis são deuses ou espíritos sobrenaturais que conduzem os humanos à morte em certos aspectos da religião e cultura japonesas. Quando Killer estava atuando a serviço de Orochi sob o disfarce de Kamazo, ele foi enviado para matar qualquer um que Orochi conseguisse ou considerasse um inimigo ou incômodo. Kama pode significar foice em japonês, e é um símbolo comumente associado aos espíritos da morte, não só os da cultura japonesa, mas de todo o mundo. Orochi, Orochi, Oniwabanshu e Mimawarigumi. Orochi Oniwabanshu é um esquadrão ninja que serve a Kurozumi Orochi, o último shogun de Wano. Após a aparente morte de Orochi pelas mãos de Kaido, o Orochi Oniwabanshu jurou lealdade a Kaido, efetivamente tornando-se parte dos Piratas das Feras. Vários dos membros de Orochi Oniwabanshu receberam nomes baseados nos 7 deuses da sorte. Vamos lá, agora é o grande desafio, vamos lá. Shishifukujin, Fukorokuju, Daikoku, Bishamon e Jigoku Benten. Ebisu é usado como nome de uma aldeia Wano. Jarotei é o capitão de Mimawarigumi, esquadrão samurai que também servia a Orochi. Ainda existem alguns personagens sem nome no Mimawarigumi, então é provável que um dos personagens se chamaria Gyurudin e outros provavelmente se chamavam ia se chamar, Kishijoten. Eita, tá um trava-línguas aqui. Vou passar no Enem se eu completar esse vídeo. Vamos lá. Fujin e Raijin. Fujin e Raijin são outros 2 personagens que fazem parte de Orochi. Fazem parte do Orochi Oniwabanshu. E como seus nomes sugerem, foram baseados nos deuses shintoístas Fujin e Raijin. Fujin é o deus do vento e um dos deuses shintoístas mais antigos, enquanto Raijin é o deus dos raios, trovões e tempestades. Na arte japonesa, Fujin e Raijin são frequentemente retratados juntos. Assim como o deus Fujin, o personagem Fujin carrega consigo uma bolsa de vento. No caso de Raijin, as bolas de fogo ativas no anel que ele usa se parecem com o anel de tambores, Taiko, que o deus Raijin possui. Ryogoro, a flor. Ryogoro, conhecido como Ryogoro das Flores, é o ex-chefe da Yakuza, mais famoso no país de Wano durante o reinado da família Kozuki. Durante o shogunato de Kurozumi Orochi, ele foi preso nas minas de prisioneiros de Udon, até ser libertado por Monk de Luffy. Seu visual de 20 anos atrás foi inspirado na deidade budista Akala, Fudomyo. Sarahebe, Nureona e Rokurokubi. Sarahebe é uma das Piratas das Feras. É uma dos Piratas das Feras. Quem é que escreveu isso aqui? Depois eu vou conferir isso aqui. É uma das Piratas das Feras e professora na capital das flores, onde ensina as crianças que o clã Kozuki é malvado e que Orochi é o herói do país de Wano. Ele ameaça, ela parece carismática o suficiente para que as crianças aceitem suas palestras. Sarahebe consumia uma Smile que lhe deu feições de serpente e poderes que permitem esticar seu pescoço, da mesma forma que o yokai Rokurokubi. Sarahebe também é outro nome para o yokai Nureona. Komatori. Komatori é uma raça gigante de frangos com cristas e isso aqui eu não me conhecia não. Papilas flamejantes. Utilizada como montaria em Wano,
Kinemon e Inuarashi foram vistos montando essas aves na execução de Shimotsuki e Yasui. Essas montarias foram baseadas no Bazan, uma espécie de frango yokai cuspidor de fogo. É um galo índio gigante. Vamos lá. Komashika. Komashika é uma criatura parecida com um cervo com dentes afiados, chifres largamente curvos, pelo manchado em suas pernas, além de ter uma crina e sobrancelhas semelhantes a chamas. Basil Hawkins montava um Komashika quando ele confrontou Luffy e Zoro no deserto. Seu visual foi inspirado em Kirin, japonês, Qilin, na China, uma criatura quimérica que simboliza bons presságios. E de bom não tem nada, né? Mas enfim. Komatio, baseado em Komainu. Komatio é um animal encontrado por Luffy logo em sua chegada ao país de Wano. Na ocasião, ele enfrentava o babuíno Hinrimaru para proteger Tama. Komatio assemelha-se a um enorme cão com um corpo leonino, além de uma cauda e uma crina semelhantes às chamas. Komatio foi inspirado em um Komainu, criatura meio leão, meio cão, e lida como guardiã dos santuários e templos shintoístas japoneses. Normalmente, estátuas de Komainu são colocadas em pares nas estradas de templos, ou nas entradas de templos. Eu tô lembrando agora que eu tô vendo isso aqui, eu tô lembrando. Não que eu tenha ido, né? Eu vi pela internet, ou em algum filme. Vamos lá. Komagitsune, baseado em Kitsune. Um Komagitsune é uma raposa com crina e cauda semelhante a chamas. O único Komigatsune apresentado na obra até então é Onimaru, que foi companheiro do falecido Shimotsuki Ushimaru e mais tarde se tornou um aliado de Kawamatsu. Onimaru é capaz de assumir uma forma humana, na qual ele assume o nome de Gyukimaru. Não se sabe se esta é uma habilidade natural de Komagitsune ou se Onimaru a ganhou por outros meios, como por exemplo uma Akuma no Mi. No folclore japonês, Kitsune são raposas yokais, que entre outras habilidades, possuem a capacidade de assumir a forma humana. Ushimitsu Kozo, baseado em Nezumi Kozo. Nezumi Kozo é um ladrão japonês e um herói popular, semelhante a Robin Hood, que viveu durante o período Edo. Nezumi Kozo significa menino rato. O personagem, Denjiro, sob o pseudônimo de Ushimitsu Kozo, desempenhou um papel semelhante em Wano, roubando os ricos e corruptos e distribuindo aos pobres. Temos também o Anizame, o Ani. O Anizame é um monstro marinho, gigante com características de crocodilo e tubarão vistos por Luffy, enquanto perseguia um tigre e um javali. Jack, um dos grandes astros dos Piratas das Feras, usou o Anizame como montaria quando confrontou Shutemaru na cidade de Okobori. A criatura foi baseada em um Wani, monstro marinho da mitologia japonesa similar a um dragão e com papel na história mitológica da fundação do Japão. Temos também Bumbuku, baseado em Tanuki. Bumbuku era originalmente um bully de propriedades de Tenguyama Hitetsu, mas após consumir a Inu Inu no Mi, modelo Tanuki, ele ganhou vida. O personagem foi baseado na história folclórica japonesa Bumbuku Shagama, mas na história era um Tanuki que se transformava em um bully. As espadas Ema e Yami no Habakiri. Ema, que foi baseado em Ema, e Yami no Habakiri. Essas duas espadas pertencentes ao antigo shogun de Wano, Kozuki Oden, hoje Ema está em posse de Roronoa Zoro, enquanto Ami no Habakiri foi deixada como herança ao filho de Oden, Kozuki Momonosuke. Enquanto Ema é descrito como sendo capaz de atravessar o inferno, Ami no Habakiri é dita ser capaz de fatiar o céu. Ami no Habakiri é o nome da lâmina que o deus Susanoo usou para matar Yamata no Orochi, enquanto Ema é o nome do governante do inferno no budismo. Ashura Doji, Shuten Doji. Ashura Doji é o criminoso mais procurado ou perigoso da região sem lei de Kuri. Após ser derrotado por Oden, juntou-se a ele para se tornar um dos seus 9 bainhas vermelhas. Após a morte de Oden, Ashura Doji voltou a ser um criminoso sob o nome de Shutemaru e se tornou o líder dos bandidos do Monte Yatama. Esse personagem foi inspirado em Shuten Doji, um mítico Oni, considerado um dos 3 yokais mais malignos de todo o folclore japonês, e dito habitar o Monte Oe. Seu nome significa pequeno bêbado, e seria um descendente da serpente de 8 cabeças Yamata no Orochi. Kozuki Oden. Kintaro é um herói popular do folclore japonês.
Trata-se de uma criança de força sobre-humana e amiga dos animais da montanha, e que na vida real, ou na vida adulta, ajudou a derrotar Shuten Doji, e pondo fim ao terror que o mesmo impunha na região ao redor do Monte Oi. Eiichiro Oda estabeleceu um interessante paralelo entre Kintaro e Kozuki Oden. Oden possuía força sobre-humana desde criança. Era amigo de párias e animais, sendo capaz de entender reis dos mares e animais antigos, e o homem responsável por derrotar Ashura Doji, e colocar a região sem lei de cores sob seu controle. Agora vamos para Shanks. Shanks o Ruivo provavelmente é inspirado em Eric o Ruivo, temido explorador viking norueguês do século X, conhecido por ter descoberto a Groenlândia e por ser pai de Leif Erikson, o primeiro europeu a chegar às Américas no ano 1000. Red Foss, o navio de Shanks possui diversas características vikings, principalmente a cabeça de dragão na proa, semelhante ao dos Drakar, os navios vikings de batalha. As referências mitológicas apareceram na série desde os primórdios. O primeiro navio de Shanks, anterior ao Red Foss, também possuía design parecido com o Drakar, e deu as caras no primeiro capítulo da série. Elbaf, a terra dos gigantes do Novo Mundo, tem claramente suas construções inspiradas na arquitetura viking. Os próprios gigantes de Elbaf têm vestimentas que remetem aos guerreiros do norte. A Headline, o grande continente que circunda o mundo de One Piece, é uma possível referência a Jormungandr, a grande serpente filha de Loki, que é tão grande que poderia circundar a Terra. Os próprios gigantes dizem que a grande serpente vermelha é a única coisa que pode suportar a força do gigante. O próprio deus Loki é referenciado na obra como príncipe de Elbaf, a Terra dos Gigantes. Em uma das cenas vistas de Elbaf, até o momento, uma das poucas cenas, nota-se, e olha só que coisa curiosa, vou até tirar o pigarro aqui para falar disso aqui. Olha só, observa-se nessa cena o tronco de uma árvore gigantesca, olha o tamanho disso aí, comparado ao navio aqui, ó, que provavelmente seja uma referência a Yggdrasil, a árvore que é o centro do universo e liga os 9 mundos da cosmologia nórdica. Curiosamente, quando você vai lá para aquele globo lá de Ohara, se lembra lá daquele globo de Ohara, você tem 8 esferas ali, né, contando ao todo ali com as luas e tudo mais. Talvez não seja uma referência exata aos 9 mundos, e na verdade não tem como ser, porque são 8, né, e eu já estou contando com as duas. Mas talvez, será que você tem alguma ligação dessa árvore aí com alguma, quem sabe, descida de deuses, né? Nós sabemos que o One Piece tem toda essa trajetória aí, e o fato também dessa árvore não ter sido mostrada até agora, nós temos muitas árvores que são muito misteriosas em One Piece. A árvore Adão, a árvore do conhecimento, né? A primeira árvore que foi plantada no mundo foi a árvore do conhecimento, há 5.000 anos no mundo de One Piece. Tem muito mais aí, galera. Com certeza o Oda ainda vai desenrolar muito mais isso aqui. E nós temos essa árvore que não apareceu ainda, que vai aparecer no arco de Elbaf, que provavelmente é uma referência a Yggdrasil, né? Como eu falei, a árvore que é o centro do universo e liga os 9 mundos da cosmologia nórdica. E aqui vai ter alguma revelação, acredito que sim, muito surpreendente, que envolva essa árvore. E ela de alguma forma está ligada, eu acredito, com o final do One Piece. Tem que estar de alguma forma, porque nós estamos já no final do One Piece, né? Continuando na mitologia nórdica, o mundo nasceu do encontro de duas forças no espaço. A força quente era Muspelheim, um mundo de chamas e lava. A força fria, Niflheim, um mundo de frio, névoa e neve. O encontro deu origem ao Midgard, a terra/mundo dos humanos, significando o início de uma nova era. Em One Piece, o intenso embate entre os almirantes Aokiji, gelo, e Sakazuki, lava, pelo posto mais alto da marinha, que era o cargo de almirante da frota, criou a ilha de Punk Hazard, dividida entre chamas e frio. O embate criou uma nova era, não só na marinha, mas também no mundo de One Piece. Continuando, nós temos Naglfar. Na mitologia nórdica, é o navio que irá conduzir os gigantes de gelo para a batalha final durante o Ragnarok. Em One Piece, é o navio de Hashrudin, um gigante de Elbaf e membro da grande frota dos Chapéus de Palha. E curiosamente, Ragnarok é a batalha entre os mortais e os deuses. Nós teremos com certeza esse navio se dirigindo para a grande batalha final de One Piece, a batalha onde o mundo será virado de cabeça para baixo e os deuses serão derrotados. Anota isso aí, anota isso aí.
E o ato de Shanks de perder o braço por Luffy pode ser também uma referência direta a Tyr, que perdeu um membro para um lobo. A semelhança é que ambos os casos foram em prol do equilíbrio do mundo, já que Luffy é quem provavelmente vai reestruturar a paz do mundo de One Piece. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho me esforçado muito, como eu sempre digo aqui, para produzir esse material para vocês. Esse vídeo foi um pouco diferente, mais descontraído, né? Mais assim, ao vivo. E eu vou deixar um link aqui na descrição com a playlist, caso você tenha gostado, onde eu resolvo vários mistérios e enigmas de One Piece. Assista, se inscreve aqui para me ajudar a bater minha meta e comenta aqui embaixo também o que você achou. É isso, um abraço e até a próxima.